A epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 1, verso 1, diz: Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Essa palavra fornicação, no grego, significa porneia. Isso inclui todos os tipos de impureza, perversão e imoralidade sexual. Estamos vivendo em momentos que a nossa sociedade, tanto a sociedade brasileira como a sociedade mundial, está vivendo um caos nesse aspecto da imoralidade sexual. E vemos nos noticiários diários, nos eventos que são promovidos, uma onda onde pessoas defendem esta imoralidade como bandeiras, com argumentos que envolvem não só essa imoralidade sexual, como também partidos políticos que querem introduzir na mentalidade das pessoas que essa imoralidade sexual é algo permissivo, é algo que não mexe com a moral, com a ética, com os valores que foram construídos através dos séculos, aonde se preserva a família, os bens morais, e especialmente para aqueles que têm os seus fundamentos na palavra de Deus. Esses valores são menosprezados, são ridicularizados. E como nós, como povo de Deus, devemos encarar essa situação, devemos cruzar os braços, baixar cabeça, e dizer, isso faz parte dos nossos tempos. Temos que nos acostumar com isso. Sejamos omissos. Alguns podem pensar, isso não me atinge. Como reagiremos? E o apóstolo Paulo falava sobre isso. Um homem que abusava da mulher do seu próprio pai. Algo que estava acontecendo na igreja. E ele faz uma comparação que nem ainda entre os gentios. Uma cidade de Corinto pervertida, com toda sorte de pecados sexuais. E nós vemos que quando o homem se afasta de Deus, além de ir ao encontro de outros deuses, dobrar a sua adoração a outros deuses, uma das coisas que geralmente está intrinsecamente ligada com esta falta de Deus,
do Deus verdadeiro, são o que nós podemos chamar das perversões sexuais. Todo tipo de perversão, os homens, as mulheres começam a procurar. Então nós encontramos na palavra de Deus advertências muito claras que Deus determinou para o seu povo. Nós encontramos, por exemplo, no livro de Levítico, no capítulo 18, Deus dá na sua preocupação leis civis e religiosas, leis que deviam ser obedecidas, leis contra, por exemplo, o incesto, como nós temos assistido no nosso noticiário, pessoas que estão dentro do que pode acontecer lei dentro do nosso parlamento, pessoas que defendem esse tipo de atividade, são contra o sistema familiar patriarcal, que é um sistema que encontramos na palavra de Deus. Então são pessoas que querem destruir esses tabus, para ela tabus, e querem inculcar em nossa sociedade essa situação de imoralidade, como, por exemplo, a ideologia do gênero, como, por exemplo, até o incesto, que é algo abominável, que são relações sexuais entre parentes do mesmo sangue. Então Deus proibia isso, e Deus ainda proíbe, como podemos ver, vários mandamentos aqui nesse capítulo 18 de Levítico, 20 mandamentos praticamente, que nenhuma pessoa devia se deitar com um parente próximo, o pai, a mãe, a mulher do pai, a irmã, a filha do pai, a filha da mãe, a filha do filho, a filha da filha, a filha da mulher do pai, a irmã do pai, a irmã da mãe, o irmão do pai, a mulher do irmão do pai, a nora, a mulher do irmão. Essas relações eram ilegais. Então, encontramos que isso era abominação diante do Senhor. Descobrir a nudez significava casar-se ou ter relação sexual com alguém. E isso era algo que promovia, além do sexo, promovia também a chamada idolatria. Então, Deus dava várias recomendações nesse sentido. Não ofereça nenhum dos seus filhos para ser sacrificado no fogo do deus Moloque. Não profane o nome do Senhor seu Deus. Não se deite com homem como se fosse mulher. Nenhum homem se deite com nenhum animal e se contamine. Esse ato fazia parte do culto dos egípcios. Nenhuma mulher se deite com nenhum animal e se contamine. Então nós encontramos várias recomendações da parte do Senhor com relação a essa situação. E hoje nós vemos pessoas em nossa sociedade abertamente defendendo aquilo que a Bíblia condena,
Por exemplo, Levítico capítulo 20, verso 11. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai, descobriu a nudez de seu pai, ambos certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles. Semelhantemente, quando o homem se deitar com a sua nora, ambos certamente morrerão, fizeram confusão, o seu sangue é sobre ele. Aqui podemos ver toda essa situação que deveria ser punida, deveria ser rejeitada. E, infelizmente, hoje, o que nós encontramos em nossa sociedade, nesses seminários, congressos, que são promovidos, nós encontramos uma verdadeira sodomia, aonde, infelizmente, está ocorrendo toda imoralidade, toda perversão sexual. E essa onda, nós sabemos que é uma onda avassaladora, que virá, infelizmente, também contra a igreja do Senhor. E como você, prezado ouvinte, que preza as verdades bíblicas, você vai encarar isso. Vemos vários casos de incesto nas Escrituras, algo que Deus deixa registrado, não para algo para ser defendido, mas algo triste, aonde podemos citar, por exemplo, Ló e suas duas filhas, Aminon e Tamar, filhos de Davi, Absalão, que aproveitou as esposas de seu pai Davi. Vemos Rúben aproveitar-se de Bila, que era uma das mulheres de Jacó. Então, esse é o mundo em que a igreja do Senhor está inserida. E aqui nesse capítulo 5 de 1 Coríntios, nós vemos uma reação desta igreja diante da ocorrência desse fato gravíssimo, daquela igreja, ela fechar os seus olhos, dizer assim, isso não é comigo. Uma igreja que tinha indiferença ao pecado e o resultado, em consequência, era dissensões. Então Paulo vai dizer que o fato dessa indiferença é pior do que aquele que estava cometendo este ato de fornicação contra o seu próprio pai. Ele diz, estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Vocês estão como que tolerando. E Paulo ficava pasmado, horrorizado, diante dessa situação de toleração. E isso é algo que nós não podemos também nos acostumar. Isso é algo muito perigoso, quando pessoas toleram, silenciam sobre
a imoralidade entre seus membros, no caso adultério, todas as formas de fornicação e outras aberrações da imoralidade sexual. Isso é algo terrível, porque uma igreja, ela foi feita para Cristo Jesus, para ser um farol, iluminar os que estão em trevas. Mas quando uma igreja, ela entra por o caminho esse caminho, como vemos aqui nesta igreja, da tolerância, de não estar falando nada sobre essas coisas, ela fica uma espécie de joguete na mão de Satanás. E aí o seu fruto é extremamente desagradável para Deus. Aqueles que aceitam o conceito bíblico da santidade de Deus e da sua aversão ao pecado, esses devem sentir tristeza e pesar, e devem fazer com que haja a chamada disciplina no meio do povo do Senhor, como aconteceu na experiência que Isaías teve ali no caminho, no capítulo 6 do seu livro, quando ele teve esta visão da majestade de Deus, da santidade de Deus, aonde aqueles serafins diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E ele se viu numa condição de pecador. Ele se viu numa condição em que ele tinha os lábios impuros e habitava junto com um povo de impuros lábios. E nós precisamos sermos tocados com essa tenax de fogo que sai da presença do Senhor, para que possamos, neste mundo, não sermos contaminados com esta onda, com esse tsunami, com essa onda gigante avassaladora que vai vir nesses últimos dias da igreja, com toda a sorte de preconceitos contra as verdades, os fundamentos da palavra do Senhor. É momento de orar, é momento de se consagrar, é momento de interceder em favor da igreja do Senhor. O Senhor quer esperar uma noiva imaculada, uma noiva preparada. Nenhum noivo quer casar com uma noiva que já passou na mão de um monte de gente, uma noiva desonrada. Mas todo noivo quer casar com uma noiva pura. Assim também o Senhor quer ter essas bodas com a sua igreja pura, uma igreja verdadeira, uma igreja que repele toda essa onda que está por aí, para que o nome do Senhor seja exaltado. Você, como tem reagido a toda essa situação? Está permissivo, está tolerante, ou você tem reagido com uma revolta santa, buscando a presença do Senhor, trabalhando pela obra do Senhor, para que o Evangelho possa alcançar muitos corações em nossa sociedade e possamos dizer: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Amém.